Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, ó Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Olha só que forte. Muitas vezes nós fazemos esta comparação, né? Olhamos para a vida aqui e pensamos que a vida lá é como que algo melhorado daqui. E aí nós temos que perceber que muitas realidades que nós vivemos aqui são de certa forma muito diferentes no céu. E digamos uma coisa fundamental que nós vivemos aqui é a dimensão do tempo. Sem tempo, sem dimensão do espaço, praticamente para nós é impossível estabelecer matéria. E imaginar qualquer coisa sem esses 2 elementos, sem dúvida, é um desafio para nós. Porque estabelecer essas relações de tempo e espaço fora da nossa realidade aqui realmente é desafiante. Por isso, nós não podemos simplesmente projetar para o céu uma versão melhorada das coisas aqui. Quando algumas pessoas que fizeram a experiência do paraíso, do céu, que chegaram lá, de certa forma Deus permitiu que essas pessoas voltassem com um testemunho, elas simplesmente dizem: a cor é uma cor diferente, a luz é uma luz diferente, não é como se fosse o sol, muito como o brilho do sol, mas que não ofusca a vista. É tão diferente essas expressões, por isso que é tão difícil falar sobre elas. Nós estamos falando de uma realidade agora do céu, dos relacionamentos. E nós precisamos aprender aos poucos uma realidade que existe no céu, que é a realidade do desapego. Ou seja, nós entendemos muitas vezes, olha como que a nossa mente funciona, que quando uma pessoa ama, ela se apega. Mas isso não é amor. A não ser que nós possamos falar desse amor que é eros, né? Que é paixão, que é tomar posse, que é muitas vezes tomar o outro para si. Esse eros é muito diferente do verdadeiro amor, que é a liberdade, que é um amor que deixa o outro livre, que é capaz de deixar que o outro possa até mesmo te rejeitar, mas mesmo assim você continuar amando. E aí quando nós estabelecemos nossos relacionamentos, e aí um tem lá uma crise de ciúmes, uma crise de apego ao outro, eu falo: nossa, fulano gosta muito mesmo de ciclano, porque nossa, você viu como que ele ficou quando foi embora fulano? Viu como ele sofreu? Viu como ele... Pois é, nós temos essas comparações. Mas o que acontece? Deus, Ele nos chama um relacionamento
aonde nós vamos edificando uns aos outros, mas ao mesmo tempo, essa edificação do outro não significa que ele precisa assimilar a si, ou seja, assimilar a ser igual a você, ou que ele possa estar ali de uma certa forma entrelaçado com você. É o amor que vai gerando o outro para amar também. Olha, é uma loucura, mas dizemos o seguinte, pensa naquele casal de 60, 70 anos, algumas vezes 80 anos de casado. O que acontece? Eles vão começando a estabelecer um relacionamento, que é um relacionamento de estar do lado, de ouvir, de conhece. Às vezes aquela outra pessoa às vezes está irritada, ela não se agita não. Ela deixa lá o outro meio irritado lá, sabe já que aquilo vai passar, que aquilo ali não sabe já os caminhos que geralmente aquela pessoa faz. Ela conhece aquele outro. Já não tem tanto essa coisa do relacionar-se sexualmente, praticamente desaparece. Ah, mas é porque perde o libido, Não, é porque também vai ganhando compreensões de outras coisas. Você que é mais velho, que está ficando mais velho, quantas coisas você foi ganhando compreensão? Você já percebeu que você foi se desprendendo de um monte de coisas? Às vezes você se importava muito com um carro, com uma casa, você se importava com aquilo. Já reparou que quando você foi ganhando uma certa idade, essas coisas começaram a ficar assim, sem muito... mas é óbvio que você prefere um carro bonitão. É lógico que você prefere ali uma casa maravilhosa. Mas, sinceramente, não é mais aquilo. É algo fundamental. Se torna secundário. Para outras coisas, aquela casa é importante. Então, a pessoa vai olhando para aquela casa grande, vai deixando de lado, já vai preferindo um quarto pequeno, uma casa menor. Por quê? Porque vai percebendo as limitações que vão chegando, lógico, mas ao mesmo tempo que aquilo não é mais importante assim, como era antes. Assim, o céu ele vai como que chamando a gente a uma situação de desapego. E esse desapego começa a gerar uma liberdade tamanha que nós podemos até deixar o outro livre, para que ele, percorrendo o caminho, possa encontrar o céu, ou o purgatório, ou até, infelizmente, o inferno. Isso parece uma loucura. Foi uma das perguntas do texto de Santa Catarina de Sena. Para quem me acompanha, sabe que eu já falei várias vezes sobre esse texto. Santa Catarina questiona por que as almas do céu não sofrem pelas almas que estão no inferno. Essas almas encontraram um relacionamento sempre mais puro, de tal forma que elas sabem que aqueles que estão no inferno estão lá por uma decisão profunda de abandonar e de rejeitar a Deus, e que a rejeição a Deus, por incrível que pareça, para eles é a melhor opção. E eles se tornam livres para escolher, porque Deus amou eles assim. Deus quer todos nós juntos, quer que todos possamos estar unidos ao coração dele, mas o seu amor vai deixar cada um de nós eternamente livres até o momento em que, mesmo sabendo e conhecendo a pura verdade, você vai ser capaz de rejeitar esta verdade, porque não aprendeu a amá-la aqui e com certeza não vai conseguir conviver com ela lá no céu. Realidades espirituais podem fazer com que nós possamos cada vez mais entender essas coisas. Vida de oração, profundidade, vai te levando cada vez mais para uma dimensão, a pensar as coisas do alto e não as coisas da terra, a entender verdadeiramente os relacionamentos de uma forma mais profunda, de tal modo que os relacionamentos não mais são para apropriar-se, não para trazer algo somente para si, mas é um gesto de unidade que vai buscando e vai desejando amar o outro de forma livre, de forma que o outro possa encontrar o seu caminho, possam encontrar o seu encontro, vamos dizer assim, com Deus. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Você quer evangelizar alguém hoje? Se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Dê um joinha em nossos vídeos e compartilhe com quem você ama. Fique com Deus.